e justos igualmente. Aleluia, aleluia, aleluia. A multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: Este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus. Glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, nós, acompanhando a vida e a missão do profeta Amós, vemos que as coisas não foram fáceis para ele. Para muitos dos profetas, eles enfrentaram perseguições, condenações, como no dia de hoje, quando Amós está a profetizar, e aí um dos sacerdotes de Betel, Amazias, mandou dizer ao rei Jeroboão: Olha, Amós conspira contra ti. Dentro da tua própria casa ele fala coisas estranhas, e as notícias se espalham por todo lugar. Ele anda dizendo que você vai morrer à espada e que Israel será deportado como escravo. Aí Amazias diz a Amós: Vidente, vai procurar teu ganha-pão, teu refúgio em Judá. Sai daqui, procura em outro lugar. Não deves insistir em profetizar aqui. Eles se incomodam com a profecia de Amós. E o profeta é aquele que, lendo os sinais do tempo e da história e ouvindo a voz de Deus, diz a verdade. Ele não se nega em dizer aquilo que muitas vezes não é o que as pessoas querem ouvir. O profeta, ele diz o que Deus quer. Ele não diz o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Amós, quando ouve isso, naquele tempo, muitos profetas ganhavam sua vida desse modo. Era uma maneira de ganhar a vida, de fazer dinheiro, a profecia. Amós responde a Amazias: Olha, não sou profeta, nem filho de profeta. Sou pastor de gado, cultivo sicômoros. Foi Deus que me chamou enquanto eu estava lá a tanger o meu rebanho. Ele me mandou profetizar a Israel, o seu povo. Amós diz o que Deus lhe disse, e a verdade deve ser dita. Aquilo que ele profetiza, posteriormente acontece. Israel se desfaz, naquele momento da vida do povo, o reinado se acaba, o povo é deportado, Jerusalém é destruída. O profeta diz aquilo que Deus lhe diz. As palavras para aqueles que fazem a vontade de Deus, como diz o Salmo de hoje, são doces como mel. Mas para aqueles que não querem ouvir, elas são, sim, duras e amargas. Muitas vezes nós também não queremos ouvir a verdade. A verdade, muitas vezes, ela vai contra os poderes instituídos, os poderes deste mundo. Os profetas corajosamente compreendem a vontade de Deus e a dizem. Jesus foi incompreendido também. Ao chegar no outro lado do mar, diz, Jesus vai para a sua cidade, um paralítico é trazido numa cama,
E Jesus lhe diz: coragem, os teus pecados estão perdoados. Os sabidos daquele tempo, os mestres da lei, eles questionam que poder tem um homem de perdoar pecados. Dizem que Jesus está blasfemando. Eles entendem o que eles querem. E Jesus lhes diz: o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer levanta-te e anda? Jesus quis libertar integralmente aquele homem. Eles acreditavam que ele era paralítico, doente pelos seus pecados. Antes de qualquer coisa, Jesus lhe diz: teus pecados estão perdoados. A maior libertação, aquela que trazia preconceito e condenação por parte das outras pessoas, é o que ele vem trazer. Teus pecados estão perdoados. E aí ele diz: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, ele diz ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Que o Senhor nos ajude a compreender que ele veio nos trazer a libertação integral. Aqueles que não querem ouvir, eles continuarão surdos. Os que não querem ver, continuarão cegos, como tantos no tempo de Jesus. Que o Senhor nos ajude a proclamar o seu reino como ele fez, a levar a libertação integral a todos. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão. Que o Senhor nos ajude. Ele caminha conosco. Ele traz uma libertação que é muito maior do que aquela que as aparências nos dizem. O Senhor não só nos liberta dos males deste mundo, da matéria, da carne, mas também da nossa alma. Ele quer nos dar aquilo que de fato nós necessitamos. Mais uma vez, como no tempo dos profetas, nos diz o Senhor o que precisamos ouvir. Muitas vezes não é o que queremos. Que esta palavra do Senhor traga profunda libertação a cada um de nós. É hora de ofertarmos ao Senhor tudo